Oi, pessoal. Essa é a segunda aula que eu tô dando para vocês de técnicas de cálculo, certo? Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar ela linkada aqui, que é importante que você assista também para dar continuidade. Beleza? Essa aula tá sendo ao vivo, né? Só que eu tô gravando e vocês que não assistiram vão poder assistir depois. Beleza? Então vamos lá. Então, essa pergunta que o universo de Vitor fez, se eu acho melhor a salinha ou o cursinho. Eu acho que são coisas complementares, sabe por quê? Depende muito do seu perfil de aluno. Tem gente que tem extrema dificuldade em sair da inércia, entendeu? Tipo assim, às vezes ele tem até o material e tal, mas se for sozinho ele não anima. Sabe quando a pessoa procrastina? Então, a salinha é bom para quem é procrastinador. E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho essa tendência de procrastinar muito. Então, quando tem um encontro semanal ali para você estudar, para você ter meta e entrar no grupo e, né, enfim, vocês debaterem dúvidas entre vocês, porque vai ter um grupo da salinha, só para isso, é, é, é muito bom. Agora, o que acontece? Quando o material do cursinho, do curso, né, ele é completo. Então, assim, se você tiver foco também é muito bom. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Porque o material do curso, ele não engloba monitoria. Teve até uma aluna que me mandou mensagem, eu esqueci o nome dela. Ela falou assim, professora, por que você não abre aquele grupo lá pra gente ir tirando dúvida? Porque é o seguinte, aquele curso lá, gente, ele é um curso que ele não engloba monitoria. É um curso fechado. Igual assim, você já comprou curso na Hotmart? Você vai lá e compra e nem conhece o professor não te conhece, nem nada. Esse curso, ele é isso, ele não dá monitoria, não dá aula. Ele é a resolução das provas e aqueles bônus lá que teve no ano passado. Mesmo assim, isso já é muito bom, né? Porque tá tudo separado lá e tal para você ir fazendo, igual o pessoal do VIP fez. Só que você tem um ano para fazer, né? Agora, a salinha ela é diferente, né? Que ela tem esse contato mesmo de nós no grupo, tá bom? Espero ter respondido aí sua pergunta. São coisas diferentes, né? Se eu fosse fazer uma coisa só, certo? Eu faria o curso. Mas eu acho que, tipo assim, pelo valor da salinha, R$ 37 por mês, né? Se for no pacote anual, é muito bom porque é muito barato, né? Em vista de um cursinho para você ter um auxílio ali e não deixar a peteca cair, né? E aí você vai complementando seus estudos com o cursinho, beleza? Já preencheram a tabuada e amiguinhos da Rede Globo? Deixa eu fechar aqui e abrir. Essas aulas que eu tô dando aqui, elas são parte da salinha, entendeu? Que eu chamo de módulo zero, que é esse treinamento de cálculo que a gente vai fazendo, né? Então eu tô abrindo essa aula ao público, porque quando a gente começar na salinha, a gente vai estar no módulo um, que é regra de 3, porcentagem, etc e tal, entendeu? Então isso aqui é como se fosse assim, você já vai ter uma amostra do que é as aulas, né? Do que serão as aulas, são esses grandes encontros assim que a gente tem dos temas que mais caem e tal, ok? Tem algum limite para escrever no salinho? Acho que não. É porque eu, sinceramente, eu não sei como é que tá funcionando, que é uma ferramenta nova para mim. Eu nunca fiz isso, entendeu? Chama QIFI. É uma plataforma nova. Aí eu acho que não. Só que o problema é que você perde, né? Tipo assim, porque vamos supor, se eu começar a salinha mesmo em abril, aí o que, que vai acontecer? Quando você tiver, se você entrar em maio, as aulas você vai ter que assistir gravado, não vai ser presencial, não é a mesma coisa, né? Mas de qualquer forma vai estar tudo separado lá, certo? Não compensa muito depois, não, porque, tipo, se você não puder, é claro, mas assim, porque você vai perdendo o que já tá rolando. Pensa num cursinho, se entrar atrasado é ruim, né? Ok? Vamos lá então, amiguinho. Já preencheram aí a tabuada? De boa? Tá. Me respondam aqui. Eu vou relembrar um método com vocês. Quem aqui tá no nono ano? Começou o nono ano agora? Vocês começaram o nono ano ou vocês já estão no primeiro? Como que é essa questão aí? Peraí, só um segundo. Tava tentando lembrar o negócio que eu ia fazer aqui hoje com vocês.
Deixa eu ler aqui. Morrendo, mas sou no nono. A Jaqueline falou que foi no primeiro, nono. Primeiro. Tá bem dividido, né? Certo? Tem gente aí que já passou no Cefet? Tem, né? Sempre tem os que estão com saudade das aulas. Vai começar, o Ryan falou que vai começar o primeiro ano do Cefet, né? A Júlia falou que vai voltar pro primeiro ano. Beleza. Ok. Então tá. Muitos de vocês, então, já conhecem a fórmula de Bhaskara e o método some-produto. Ok? Mas como eu tô voltando aqui baseado em quem tá no começo do nono ano, que não viu, então eu vou falar para vocês o que é esse método. Quando nós temos uma equação do segundo grau, o que acontece? A equação do segundo grau ela tem duas raízes, não é mesmo? Por quê? Né? O número de raízes é igual ao grau da equação que a gente está trabalhando, certo? E aí, por isso que eu falei com vocês, estejam com a tabuada em mãos, tá? Eu preciso da tabuada para isso aqui fluir bem e vocês conseguirem entender bem direitinho o método soma e produto. Para quem não conhece nada de fórmula de equação de segundo grau, nada, nem a fórmula de Bhaskara, eu vou explicar aqui a grosso modo para vocês pegarem a continuação. E quem está no primeiro ano, isso aqui vai ser importante, porque vocês vão ver o ano inteiro função de segundo grau. É matéria do primeiro ano, é uma continuação. Então, vocês vão precisar relembrar isso aqui. Olha só. Olha só. A função do segundo grau, ela é dada pela fórmula genérica y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Qual que é a diferença do segundo grau para do primeiro grau? Talvez aí algumas pessoas só conheçam a do primeiro grau. A do primeiro grau é y é igual a x mais b. Então, eu acrescento mais um termo, que eu chamo de termo independente, e aumento o grau aqui dos expoentes. Ó, o x do A fica ao quadrado, eu coloco mais um x para o C e acrescento, coloco o x para o B, né? E acrescento o C. Certo? Então, essa equação, ela em geral vai ter duas raízes. Ok? De vez em quando alguém fala oi comigo aí, porque eu tô em outra tela, tá? Senão eu fico pensando que tô sozinha aqui e me sinto só. Beleza? Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu tenho uma equação do segundo grau, o gráfico que descreve essa equação é chamado de parábola. Vocês lembram disso, né? E essa parábola, ela toca em dois pontos o eixo X, certo? Esses pontos, a gente chama eles de raízes, ok? Tranquilo? Tá todo mundo acompanhando aí? Vai falando comigo, gente, para eu poder ver aí. É porque quando eu tô nessa tela aqui, eu não vejo vocês. Então, aqui são as raízes, tá? Raiz, lugar onde o gráfico toca o eixo X. Lembra dessa frase? Raiz, lugar onde o gráfico toca o eixo X. Raiz, lugar onde o gráfico toca o eixo X. Beleza? E aí, o que acontece? A gente tem um dispositivo chamado fórmula de Bhaskara para poder tirar as raízes baseado nos coeficientes da equação de segundo grau. O que é um coeficiente? Quem lembra? Coeficiente. Vocês lembram desse termo? Estão parados, hein, gente? Bora. Coeficiente, quem sabe o que é? Barulhinho de grilo, né? O número que vem antes da variável, exatamente. Então, o número que vem antes da variável é o coeficiente daquela variável, né? Então, a gente chama aqui, ó, A, B e C de coeficientes. Eles são os números que estão junto com a letra. Então, o Bhaskara, que não é o Bhaskara, a gente inventa, é tipo uma lenda urbana, tá? Um cara qualquer da matemática, ele foi lá e inventou um dispositivo. Um dia qualquer eu até mostro para vocês a prova da fórmula de Bhaskara, por que dá certo. Mas aí ele inventou um dispositivo e trouxe para nós assim, ó, de mão beijada. Falou assim, use isso aí que você vai achar as raízes. Só que você tem que decorar essa fórmula. Que é qual? Todo mundo lembra a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Quem está no nono ano aqui que não começou a estudar equação de segundo grau, o seu nono ano vai ser sobre isso e tá tudo certo. É bom que você já tá vendo antes da hora uma coisa que você vai precisar pro ano inteiro. Não precisa ficar preocupado não, tá? Vamos devagar aqui, que aí o que eu quero de vocês hoje é um treinamento de outro método. Então, esse cara, o Bhaskara, fez essa fórmula que ela resolve qualquer equação de segundo grau para quaisquer coeficientes.
tá bom? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para nós, ó, que é esse aqui. X ao quadrado menos 6x mais 5. Aí aqui, o que acontece? Ó, lembra que coeficiente é o número que acompanha a letra. E quando não tem nenhum número, tem o número 1, porque o número 1 é discreto na matemática. Então, o cara que está com o x ao quadrado é o 1, né? E aqui, ó, se vocês observarem, o que acontece? O carinha que está com o x ao quadrado é o A. Tá vendo, ó? O A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o C é o cara independente, quer dizer, ele tá sozinho, tá avulso no rolê, solteiro, certo? Então, o que acontece? Nós vamos jogar A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5. Não se esqueça que o número, o coeficiente, ele acompanha o sinal também. Então, se aqui é menos, tem que pôr menos 6. E aí a gente joga esses números na fórmula. Eu vou até pegar a fórmula aqui mais bonitinha. Certo? Com a letra melhor. A gente joga esses valores na fórmula, faz a continha e acha os valores das raízes, ok? Então, isso aqui, claro, 90% de vocês já estão careca de saber. Eu estou falando para quem começou o 9º ano e ainda não estudou. Beleza? Então, aqui o que acontece? Ó, x é igual a menos b. Tá vendo aqui na fórmula? Então, eu vou pegar menos e colocar o sinal do b. Menos 6. A letra b vale menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4. O A é 1 e o C é 5. Escreve aí pra mim se alguém não conhece fórmula de Bhaskara. Porque se todo mundo conhece, eu não vou ficar enchendo linguiça, que eu odeio falar sobre o que todo mundo sabe. Certo? E aqui, 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Então agora, o que você vai fazer? Todo mundo entendeu? Eu substituí os valores de A na fórmula. Essa fórmula tem que decorar assim, óbvio. Tem que decorar. Sinto muito em lhe informar. Sua obrigação na vida é decorar a fórmula de Bhaskara. Aí, você vai jogar os números e fazer a conta, ó. Menos com menos, mais. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, ó. Menos 6 ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par. 36. Tabuada fresca. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 2 vezes 1, 2. Aí aqui que tá o pulo do gato, ó. 6 mais ou menos. Aqui dá 16, né? Porque 36 menos 20 é 16. O número 16, ele tem duas raízes, por isso que aqui tem o mais e o menos, né? Porque todo número vai ter uma quantidade de duas raízes com o radical par. Porque menos com menos dá mais e mais com mais também dá mais. Ou seja, a gente tira a raiz e fala que é 6 mais ou menos 4 dividido por 2. E a gente faz a conta assim, ó. A primeira a gente pega o sinal de mais, não é? 6 mais 4 dividido por 2. E a segunda a gente pega o sinal de menos. 6 menos 4 dividido por 2, ok? Então, essa conta aqui vai dar quanto? Ó, 10, que dá essa soma, dividido por 2, que dá 5. 6 menos 2 é 2, que dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, você tirou as raízes da equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, ok? E aí, o que isso significa em termos práticos? Que essa parábola toca aqui no 1 e aqui no 5, ó. Ok? É só isso que significa, mas isso é sobre tudo que você precisa no 9º ano, né? Tipo assim, função do segundo grau, tudo que você precisa saber é tirar as raízes. Então, recapitulando, o que você vai fazer para os novatos? Quem começou e não sabe sobre função do segundo grau. Você precisa identificar as letras, o A, o B e o C, que são os coeficientes da equação dada. O professor vai te dar a equação. Beleza. Me respondam aí se vocês... Tem alguém aqui que não conhece, nunca ouviu falar de fórmula de Bhaskara? Fala aí pra mim. Nunca ouvi falar fórmula de Bhaskara. Então aqui, ó. Você pega e vai colocar o A, o B e o C dos coeficientes, não é mesmo? No lugar das letrinhas aqui. Pronto.
Aí você vai jogar na fórmula de Bhaskara. Alguém vai te dar a fórmula? Não, você vai ter que decorar ela. Como que você decora? Fazendo vários exercícios, ou escrevendo ela várias vezes, enfim. Você vai ter que dar seus pulos aí para decorar esse negócio, né? Resolver muitos exercícios é sempre uma boa opção, porque toda hora você escreve e aí você vai resolvendo e vai lembrando, ok? E aí, jogando os valores de A, B e C na fórmula, você faz o cálculo e acha. Muita gente, isso aqui chama delta, não é? Delta. Muita gente calcula o delta separado da fórmula. Fica B ao quadrado menos 4AC. Então, a pessoa vai lá e calcula o delta separado. Dá na mesma, tá? Aí coloca, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é o C, né? Que você separou aqui. Menos 6 ao quadrado é 36, isso aqui vai dar 20, subtraindo dá 16. Então, a pessoa vai lá e calcula o delta separado e já vem para esse passo aqui. Dá na mesma. Fazendo certo nunca vai dar errado, não é mesmo? Então, é sobre isso e tá tudo certo. Fórmulas de Bhaskara, todo mundo no planeta Brasil conhece, né? Ah, o Universo Vitor falou que vai começar a semana que vem. Beleza, mas então é bom que você já deu uma visualizada do rolê. Só que por que eu trouxe para cá na parte de cálculo, né? Porque isso aqui eu não estou falando de matéria, eu estou falando de cálculo. Por causa do seguinte, tem um método que chama soma e produto. Mas para você fazer esse método, você tem que saber tabuada, ok? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Deixa eu colar aqui de novo. Fórmula de Bhaskara, ok? Para conhecer o método soma e produto, você tem que saber a tabuada. Então, por isso que eu falei assim, faz a tabuada e fica com ela aí na sua mesa do seu lado. Por quê? O método soma e produto, a gente vai usar a tabuada para descobrir as raízes. E aí, fazendo ele, você treina a tabuada. É matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você treina a tabuada e faz o soma e produto. Ou seja, quando você for estudar na escola, você vai conseguir tirar as raízes de cabeça, sem precisar da fórmula de Bhaskara. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está treinando sua tabuada, porque eu já convenci vocês que cefeteiros não passam no cefete sem saber tabuar. Ok? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que faz o método soma e produto. Ok? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. E aí depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos, sem a minha interferência, tá? Ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 é igual a 0. Esse método, primeiro, tá? Nós vamos fazer ele para quando o A for 1. Fica mais prático. A igual a 1. Combinado? O A da equação é igual a 1. Eu vou fazer por método soma e produto. A equação está organizada e completa. O que significa uma equação completa? Que eu tenho termo A, termo B, termo C. Mas, Jéssica, se for incompleta, não dá? Dá também. Só que se for incompleta, existem métodos mais fáceis do que esse. Ok? Método soma e produto, ele dá para todos os casos. Que o A for igual a 1, para ficar prático. Tá bom? Só que aí, se ela for incompleta, quer dizer, faltar um dos termos, a gente usa outros métodos de fatoração que é mais fácil. Daqui a pouco eu vou mostrar também. Certo? Aí, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer as coisas bem esquematizadas para criar um método. Ok? Esquematiza para você lembrar desse método. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou pensar, cada caixinha dessa é um número. Eu vou pensar em 2 números que eu multiplico e dar o termo C com um sinal conservado. C de conserva, ok? Você conserva na hora de fazer o produto. E vou pensar nos mesmos 2 números de modo que eu somo e dá o B, só que com um sinal trocado. Aqui é mais, eu vou pôr menos. Se fosse menos, eu ia pôr mais. Então, copiem aí para mim a equação, esses quadradinhos. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, para a gente fazer junto e vocês entenderem o método. E aí vocês vão fazer automaticamente, tabuada na mão.
Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Gente, quanto tempo você acha que a gente deve gastar fazendo tabuada? Vocês têm que treinar de modo que vocês consigam fazer em 2 minutos, tá, amiguinhos da Rede Globo? Mas assim, se hoje você não estiver conseguindo, não tem problema não. Vai treinando aí ao longo dessas semanas de módulo zero. Lembrem-se, módulo zero é para você reforçar o cálculo. Quando a gente chegar em regra de 3, que é matéria, aí eu quero que vocês tenham tabuada assim, ó, pá, certo? Vai treinando. Igor Caetano falou que tá fazendo em 1 minuto, parabéns. Rapidão, isso aí, quanto mais rápido melhor, porque já vai virar uma coisa automática. Agora que vocês preencheram os quadradinhos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pensar em 2 números que a gente multiplica e dá 8. E que a gente soma ou subtrai e dá 6. Então, pensa na tabuada. 2 números que você multiplica e dá 8 é 4 vezes 2. Aí, quando você colocar aqui, você vai ter que mexer nesses sinais de modo que dê menos 6. Então, você concorda comigo que tem que ser menos 4 com menos 2 para dar menos 6? Ó, tô devendo R$4, tô pagando tô devendo mais R$2 para ficar devendo 6. Então, aqui em cima, os sinais têm que ser idênticos aos de baixo, porque esses quadradinhos aqui são as raízes da equação, certo? Então, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Ou seja, você tirou as raízes sem precisar da fórmula de Bhaskara. Só sabendo o quê? Tabuada. E, claro, jogo de sinal, né? Então, o que isso significa? Significa que as suas raízes, ó, esse cara e esse são menos 4 e menos 2, quando você estiver desenhando o gráfico da função de segundo grau. Entenderam o método? Vou fazer mais um exemplo para ficar claro? Vai me respondendo aí, gente, senão eu vou, tipo assim, eu fico perdida. Sem saber se vocês estão entendendo e tal. Vou fazer mais um aqui pra gente entender melhor, porque eu sei que para algumas pessoas isso aqui é completamente novo, tá? Ok? Copiem para mim a equação do segundo grau e faça os quadradinhos. Para não gastar muito tempo, você faz tracinhos, tá? Ao invés de quadradinhos. Faz aí do jeito que você acha melhor. Ligar um ventilador aqui, porque infelizmente fica internet quente. Deixa eu ver aqui como é que tá. O John falou que tá atrasado e tal, mas não esquenta a cabeça, não. Eu vou explicar de novo aqui, vocês vão entender. Quando chegar na hora de função de segundo grau, vocês vão aprender melhor, tá? É porque hoje eu tô querendo treinar a tabuada com vocês nesse método. Ó, esse cara que tá na frente do x ao quadrado, a gente chama ele de A. O cara que tá com o x, a gente chama de B. E o cara que tá sozinho, a gente chama de C. Então aqui, ó, A igual a 1, B igual a 11 e C igual a 18. A gente tem que pensar em 2 números que eu multiplico, essa bolinha aqui é o sinal de vezes, que vai dar o termo C com sinal conservado. Ok? Então, conservado. Então, aqui eu vou pôr 18 com o sinal que ele está aqui. Se é mais, eu ponho mais, positivo, né? Se é menos, eu ponho menos. E 2 números que eu somo e vai dar o B com o sinal trocado. Então, aqui B, só que troca de sinal. O B aqui não é 11 positivo, eu vou pôr menos 11. Ok? Aí, o que acontece? Boa noite, professor Laércio. Estou ensinando os meninos aqui método de soma do produto para A igual a 1, para ficar prático para a gente treinar a tabuada. Então, olha só. O C com o sinal conservado e o B com o sinal trocado. Então, o que acontece? 2 números que você multiplica e dá 18. Aí o pessoal já chutou 2 e 9 ou 3 e 6. Poderia ser 1 vezes 18 também, né? Existem outras possibilidades.
Só que aí você tem que pensar o seguinte, para dar 11 tem que ser 2 e 9, não é? Concordam? Porque se for 3 e 6 não vai dar 11. Aí, só que agora, quando você escolhe o número, você vai pensar o seguinte, o sinal aqui tem que dar menos, ó. Então tem que ser menos 2 e menos 9 para dar menos 11. Ok? Quando você joga esses mesmos sinais em cima e faz o jogo de sinal, ó, menos vezes menos, dá mais. Então quer dizer que você escolheu tanto os números quanto os sinais adequados. Ou seja, as raízes para essa equação, o seu x' menos 2 e o x duas linhas menos 9. Ok? Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Deixa eu pegar aqui na minha tabela. A gente faz uns 5 exemplos, aí vai ficando claro. Quando você vê, você já está fazendo tudo de cabeça. Ok, pera. Vou pegar esse aqui, ó. Boa noite para quem está chegando. Então vamos lá. Vai copiando a equação aí. Lembrem-se, eu estou ensinando esse método soma e produto aqui para vocês a priori para o A igual a 1, tá? Que o objetivo dessa aula é só a gente ficar cada vez melhor na tabuada. Quando a equação completa só tiver termo positivo, eu posso falar. Não, eu não gosto muito dessas decorebas, não. Tipo assim, quando tudo estiver positivo, vai dar negativo. Eu, tipo, para te falar a verdade, eu não faço muito essas análises. Eu acho perigoso. Porque a gente tem muita coisa já para ficar pensando, e se a gente for pensar assim, é meio que. Pode ser um jogo obscuro, sabe? Da gente ficar fazendo esses decorebas aí. Mas ali coincidiu, né? Então, olha só. A equação está aqui. Lembre-se, dois números que eu multiplico e dá o C conservado e o B trocado de sinal. Certo? Ó, o C já era negativo, tem que conservar o sinal do C. Certo? E o B você troca. Beleza? Tá todo mundo com a tabuada na mão, né? Ou na mão ou na mente. Ela tem que estar aqui na sua cara. Senão você vai gastar tempo para fazer isso. E hoje o objetivo não é esse. Hoje o objetivo é fazer rapidinho, vários para o método entrar na sua alma, tá? Então me fala, 2 números você multiplica e dá 14. 7 vezes 2, não é? 7 vezes 2. Aí você escreve os números. Só que aí você quer que a soma dê menos 5. Então o que você vai fazer? Você tem que pensar assim, se eu jogar o 7 negativo, se eu tiver uma dívida de 7 e pagar 2, eu fico devendo 5. Então, o número 7 é negativo e o 2 é positivo. Agora, se você trocar, vai dar errado. Olha, se você tiver R$7 como pagamento e fizer uma dívida de 2, você fica com 5, mas é positivo. E aqui está mandando ser negativo. Então, por isso que não tem como você confundir o sinal. Você tem que respeitar esse cara para poder falar qual que é o sinal das raízes. Então, aqui é menos 7, porque tem que ficar devendo. Então, por isso que é menos 7. E aí, quando você joga em cima, ó, o mesmo valor, né, negativo, olha, menos com mais vai dar menos. Aí você faz o teste do jogo de sinal em cima e tem que dar certo. Ou seja, as raízes vão ser o quê? X igual a 2 e x menos 7. Ok? Estão entendendo aí, gente? Para quem nunca viu esse método? Isso. Isso. O 7 que é negativo, entendeu, Johan? Por causa que tem que dar lá menos 5. Então, por isso que o 7 aqui é o negativo. Muito bem, estou gostando de ver a participação de vocês. Vou fazer mais duas com vocês. E aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem algumas. Beleza? Jesus, que é isso? Ó. Essa. X ao quadrado mais 12x mais 27. Copiem a equação. Vamos colocar aqui, né? Os risquinhos. Para
para a gente entender. Dois números que você multiplica e dá o C com sinal conservado. E dois números que você soma e dá o B com sinal trocado. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso, tá? B com sinal trocado. Conseguem pensar? Dois números que você multiplica e dá 27. Tabuada de qual número 27? Do 9 e do 3. Exatamente. Então vai ser 9 vezes 3, né? Só que aí, pensa comigo aqui. Eu quero que dê menos 12. Na verdade, isso que alguém falou aí dos sinais, tipo, se for tudo positivo, as raízes vão dar negativo, na verdade tem que ser mesmo. Né? Eu tô refletindo aqui agora. Mas, enfim, eu não gosto muito de fazer esse tipo de decoreba, não, sabe? Porque eu sempre... No caso do 27 não teria que ser negativo, não? Não. Por causa do seguinte, aqui o sinal é mais e tem que conservar. Aí, olha só, para dar menos 12 aqui, o que acontece? A gente vai ter que ter menos 9 e menos 3. Porque para ter uma dívida de 12, você tem que ter uma dívida de 9 e uma dívida de 3. Quando você colocar menos com menos aqui, vai dar mais. Que aí é jogo de sinal na multiplicação. Então, você escolheu adequadamente as suas raízes, ó. X é menos 3 e x' é menos 9. Certo? Cuidado, tá? Eu vejo muita gente fazendo esse método e escolhendo esses números como raiz na conclusão do exercício. Isso aqui não é raiz não, amiguinhos. Isso são os coeficientes da equação. As raízes são os números que vocês escolheram aqui. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou escolher aqui algumas para vocês fazerem. Vou pegar número fácil, porque por enquanto eu tô boazinha. Depois eu vou aumentar o tamanho dos números e as tabuadas, né, de números maiores aí. Façam para mim esses aqui, ó. Aí você vai olhando o exemplo do que você acabou de fazer e vai fazendo igual. Ok? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, porque eu tô partindo do pressuposto que vocês estão olhando a tabuada, tá? Vou pausar aqui só para o vídeo não ficar muito grande. O objetivo desse treinamento é treinar a tabuada mesmo, que eu quero que os meninos estejam afiadinhos na tabuada. Tem que estar afiado na tabuada para poder fazer isso aí. Isso, porque senão não desembola, né? Então, olha só. Dois números que a gente multiplica e dá o C com sinal conservado, o B eu vou trocar de sinal. E aí, eu vou pensar o seguinte. Para dar 40, pode ser 10 vezes 4, pode ser 20 vezes 2, pode ser 8 vezes 5, né? Pode ser 1 vezes 40. Existem várias possibilidades. Inclusive, gente, a gente costuma esquecer essa possibilidade do 1 vezes o próprio número, né? Muita gente esquece, pensa em tudo, mas não pensa nessa. Não é o caso aqui, mas obviamente pode ser também, né? Você precisa pensar nela. Então aqui deu menos 40, ok? Aí eu vou pensar o seguinte, ó, para dar 6 tem que ser 10 e 4, ok? Só que eu quero que 6 dê positivo. Se eu somar 10 com 4 vai dar 14, né? Então tem que ser 10 menos 4 para dar 6. E 10 vezes menos 4 vai dar menos 40. Então, nosso x' é menos 4 e x duas linhas é igual a 10. Ok? Acertaram? Quem não acertou, lembrou agora que a possibilidade era 10 vezes 40? Porque às vezes a gente não pensa nessas possibilidades, né? Beleza. Vamos para a próxima. Ó, dois números que eu multiplico e dá o 16, né? Com sinal conservado. Quando eu somar, vai dar mais 8, porque tem que trocar o sinal do B. Lembrando, tá? Esse método, do jeito que eu tô ensinando para vocês aqui, é para A valendo 1. Tá vendo que todas as equações o A tá valendo 1? Eu tô usando esse método aqui para treinar a tabuada já partindo desse pressuposto. Então tá. Dois números que eu multiplico e dá 16 e que eu somo dá 8. 4, né? 4 vezes 4. 4 mais 4 é igual a 8. Agora um detalhe aqui para essa aqui, que as raízes deram iguais, né? X' é igual a x duas linhas. Então a gente pode falar duas coisas, ou que nós temos duas raízes iguais, ou que nós temos uma única raiz.
E isso é devido ao fato do delta dessa equação ser igual a zero. Vocês lembram quando a gente fala sobre o delta e o número de raízes da equação? Ó, deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Delta e número de raízes. Ok? Então, quando o meu delta ele é positivo, um número qualquer, 4, 16, enfim, um número positivo qualquer, eu vou ter duas raízes diferentes. Quando o meu delta é igual a zero, eu tenho uma única raiz, que é o caso ali, porque as duas são iguais, quer dizer que eu só tenho uma, mesma coisa. E quando o meu delta é negativo, não tem raiz real, porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, né? Então, o que acontece? Nós caímos nesse caso aqui, ó, de delta igual a zero. E para quem lembra de produtos notáveis, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? Se você pegar essa equação, ela é um trinômio quadrado perfeito, certo? X ao quadrado menos 8x mais 16. Se a gente fosse fatorar isso aqui, vocês lembram como que a gente fatoraria? A gente ia tirar a raiz desse termo, que é x, a raiz desse termo, que é 4, conservando o sinal do meio e elevando ao quadrado. E aí você sempre faz aquela conferência do termo do meio. Porque quando eu expandir isso aqui, ó, fica o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado. Sinal de menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica 2 vezes x. 2x vezes 4, 8. E sempre sinal de mais no último termo. 4 ao quadrado, 16. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por isso que o delta dela vai dar igual a zero. E ela vai ter duas raízes iguais. Por causa do seguinte, olha só. Se eu fosse resolver essa equação na forma fatorada dela, eu fatorei o trinômio quadrado perfeito, né? Que é x menos 4 ao quadrado. Aí eu posso fazer o seguinte. Tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Certo? Só para eu desprezar esse sinal, esse quadrado aqui. Então, eu vou ter que pensar o seguinte, ó. Se eu desprezar esse quadrado aqui, eu tirei a raiz quadrada, ó. Vou cortar. E raiz de zero é zero. Ok? Então, fica que x menos 4 é igual a zero. Só existe um número que vai fazer isso acontecer, que é o 4, né? Eu mando esse 4 para cá, positivo. Então, 4 é a única raiz que tem essa equação. Beleza? Só abrindo um parêntese aí para quando a gente tiver equações com valores iguais. Tá bom? Lembrar que é trinômio quadrado perfeito. Que o delta é igual a zero. E essa aqui? Dois números que você multiplica e dá 20, que você soma dá 9. 4 e 5, né? 4 vezes 5, 20. 4 mais 5, 9. O sinal tá ok? Beleza. A quarta. Essa aqui alguém falou que tinha agarrado. Entendeu aí por quê? Deixa eu tirar, mas acertou. Beleza. X ao quadrado menos 10x mais 24. Dois números que você multiplica vai dar 24 e que quando você somar vai dar 10, porque tem que trocar o sinal do termo B, né? Quais são esses números? 6 vezes 4, não é? Ó, igual eu falei, para dar 24 existem várias possibilidades. Ó, 1 é 24, 2 e 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6. Trocando a posição aqui dos números também, né? Só que aí é a mesma solução. Então, existiriam essas soluções aqui em termos de números naturais, né? Digamos assim, números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui não me satisfaz, ó. Nem essa, nem essa. Que eu quero que a soma dê 10. Então, são vários produtos na tabuada que vão te gerar, né? Vários fatores que vão te gerar esse produto 24. Mas tem que ser o que a soma dá 10. Por isso que o método soma e produto é bom pra gente treinar a tabuada. Porque toda hora você vai precisar lembrar quais são os fatos que originam aquele número. 28. Quais dois números que você multiplica e dá 28? 7 vezes 4, né? E aí, quando você somar, vai dar 11, ó. 7 vezes 4 é 28. 7 mais 4, 11. Então, suas raízes são 4 e 7. Beleza? Todo mundo entendeu? Se alguém não tiver com crise existencial, me fala. A Júlia falou que ficou confusa. Qual que você ficou confusa, Júlia? Na quarta? Na última, né? Essa aqui, ó. Não, a quarta é essa aqui, né? X ao quadrado menos 10x mais 24.
é porque eu tinha falado o seguinte. Existem vários números que você multiplica e dá 24. Só que somente um par de números que a soma vai dar 10. Ó, o que eu quis dizer é o seguinte. 1 vezes 24 dá 24. Mas a soma não dá 10. 2 vezes 12 dá 24. Mas a soma não dá 10. Né? 3 vezes 8 dá 24. Mas a soma não dá 10. Agora, 6 vezes 4 dá 24 e a soma dá 10. Certo? Então, é ele. Porque tem que dar 10 positivo e aqui também tem que ser positivo. Olha que engraçado. Esse par aqui também poderia quase dar. Olha, se eu colocasse 2 vezes 12, vai dar 24. E se eu fizesse menos 2 mais 12, daria 10. Só que quando eu jogar o sinal de menos aqui, ó, daria menos 24. E aqui tá mandando ser mais. Por isso que você não pode pegar esse par 2 e 12. Tem que dar certinho, encaixar igual uma luva. Só existem 2 números. Não vai ter ambiguidade de respostas. Ok? Você vai ter que escolher o par perfeito. Certo? O Igor disse: eu cheguei na metade da aula. Daí eu não sabia que era para ser o mesmo número que o produto e a soma. Ah, tá. Tem que ser o mesmo número do produto e na soma. Entendeu agora, Igor? A raiz é o número que você usa para o produto e a soma. Isso. Raízes são os 2 números que você escolhe. É o par de números. Então, vamos treinar só mais um pouquinho? Deixa eu pegar números mais interessantes aqui. Né? Eu fiz uma lista, eu vou mandar essa lista para vocês, aí vocês vão treinar bastante. Porque vocês vão treinar tanto a tabuada quanto esse método. Quer dizer, quando você estiver lá na parte de tirar raízes de função de segundo grau, vai adiantar um bocado aí sua vida, tá? Então, tirem para mim essas aqui. Igor e o pessoal que chegou atrasado aí, entendeu? Tem que ser os mesmos números. Como ficaria o resultado da quarta? É 6 e 4. Porque 6 vezes 4 é 24 e 6 mais 4 é 10. É bem de boa. É super de boa. Quando você entende o método, você deslancha. Jéssica, como faço para entrar no grupo do Cefet? Ó, tem um grupo do Cefet que a maioria das pessoas já passou. Aí eles estão conversando lá sobre matrícula e tudo e tal. Eu não acho que seja uma boa opção para quem está estudando para entrar. Certo? Depois eu mando um link lá no grupo seus. No grupo amarelinho, né? Segredo dos colegas. Beleza? Vou fechar aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, vamos lá. Vamos lá, amiguinhos. 2 números que você multiplica e dá 64. E que você soma e dá 16. Negativo, né? Eu tenho que trocar o sinal do B. Bem, para dar 64 tem que ser 8 vezes 8. E aí, para dar 16, tem que ser menos 8 com menos 8. Porque tem que dar negativo, né? Tanto é que menos 8 vezes menos 8 também vai dar mais 64. Certo? Então, aqui, ó, nós temos um trinovo quadrado perfeito, ou seja, o delta é igual a 0. Tá bom? Agora aqui, ó, x ao quadrado mais 17x mais 72. 2 números que eu multiplico. Alguém quer falar? Pode falar. Que dá 72 e que eu somo dá menos 17. Seria 9 vezes 8 para dar 72. Menos 9 menos 8 para dar 17. Agora, para dar menos 9 vezes menos 8 vai dar mais 72. Menos 9 menos 8 vai dar menos 17. Presta atenção aqui numa coisa. Quando eu quiser escrever a forma fatorada da equação do segundo grau, já que eu tenho as raízes, eu vou fazer o seguinte, ó. A forma fatorada é A que multiplica x menos x' x menos x duas linhas. O que isso quer dizer? O A é o carinha que está com x ao quadrado. Então, é 1 é neutro, não precisa escrever na multiplicação. X, esse menos x' quer dizer que é a raiz com o sinal trocado. Por quê? O menos é o trocador de sinais na matemática. Porque menos com menos vira mais, aí trocou. Menos com mais vira menos, trocou. Ou seja, você vai escrever assim, ó, x troca o sinal da raiz. Menos 9 vai virar mais 9. Menos 8 vai virar mais 8. Então, essa aqui é a forma fatorada de você escrever essa equação. E por quê?
Porque se você fizer um chuveirinho aqui, você volta ao original, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 9 vezes x, 9x. 9 vezes 8, 72. Fazendo um chuveirinho, né? E aí, quando eu somar os dois termos do meio aqui, ó, volta a ser 17x. Ou seja, quando eu faço o método soma e produto e eu tiro as raízes e eu escrevo a equação na forma fatorada, eu estou literalmente fatorando ela. E por que isso é tão importante, principalmente no Cefet? O Cefet ama fatoração, simplificação de polinômios. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso que isso aqui você vai usar na questão do Cefet, tá? Vou só acabar aqui para... Vou fazer a forma fatorada em todas aqui. Vocês vão escrever junto comigo para a gente poder abraçar um pouco mais de coisa de Cefet mesmo. Senão a gente fica só fazendo continha, né? E não vê como é que cai na prova. Ó, x ao quadrado mais 18x mais 80. Dois números que você multiplica e dá 80. E que você soma e dá menos 18. Porque tem que trocar o sinal. É 10 vezes 8. E 10 com 8. Só que para dar menos 18, ó, tem que ser os dois negativos. Certinho? Até aqui tudo bem? Então, qual que é a forma fatorada da equação? O A, lembre-se, ó, é essa aqui. X menos x', x menos x duas linhas. O A é 1. Então, não precisa escrever. X, troca o sinal da raiz, fica mais 10. Troca o sinal da outra raiz, fica mais 8. Certinho? Beleza? Pronto. E essa aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 72. Dois números você multiplica e dá 72 e que você soma dá 1, né? Ó, se eu multiplicar, dá menos 72. E se eu somar, dá mais 1. Quais que seriam eles? 9 e 8, certo? E para dar 1, o 8 tem que ser negativo, porque tem que ser 9 menos 8 para dar 1. E 9 vezes menos 8 para dar menos 72, porque mais vezes menos. Forma fatorada. X troca o sinal da raiz, x troca o sinal da outra raiz. Era mais 9, fica menos 9. Era menos 8, fica mais 8. Tem que trocar os sinais das raízes aqui na forma fatorada. Ok? Deixa eu ver aqui como é que tá o embalo. Sim, está sendo gravado. Quando tem o coeficiente maior que 1, esse método ainda pode ser utilizado? Ó, quando o y é diferente de 1, vai ter uns casos específicos, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu gosto de usar esse método de soma e produto dessa maneira para o y igual a 1, tá? Quando, vamos supor, se a equação for toda divisível por um valor, você divide até que o a vire 1. Vou mostrar aqui, tá? Todo mundo tá acertando? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Deixa eu terminar aqui. Aqui, ó. Dois números que você multiplica e dá menos 80. Que você soma e dá 2. São esses números. 82, 9 e 10. É 10 e 8, né? Ah, eu pensando aqui. Gente, que é isso? Certo? Só que aí tem que ser 10 e menos 8 para dar 2 positivo, né? E 10 vezes menos 8 para dar 2. Para 10 vezes menos 8 para dar menos 80. E 10 menos 8 para dar 2. Então, forma fatorada. X mais 8, x menos 10. Então, faz a ordem que você escreve, que é uma multiplicação, e a ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Por exemplo, se eu pego uma equação do segundo grau, deixa eu pensar aqui numa. 2x ao quadrado menos 8x menos 8. Respondendo a pergunta de quem me perguntou se com A diferente de 1 daria para fazer. Se eu tiver uma equação igual a essa, por exemplo, e eu observar que ela pode ser dividida por 2, todos os termos são divisíveis por 2. Se eu dividir, ó, 2x ao quadrado por 2 vira x ao quadrado. Menos 8x dividido por
por 2 vai dar menos 4x, aqui é mais. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí aqui, ó, ela passa a ser uma equação de coeficiente 1. Tem uns outros métodos, eu não vou entrar no mérito aqui hoje. Hoje eu quero treinar esse especificamente soma e produto para equações completas com A igual a 1, porque o objetivo dessa aula é só a gente treinar tabuado, tá? Quando o coeficiente A for diferente de 1 e a equação for divisível, aí você pode dividir e tornar ela igual a 1. Só que isso aqui tem que tomar um cuidado, tá? Preste muita atenção, limpe os seus ouvidos porque eu vou falar aqui agora. Só vale para tirar a raiz, tá bom? Quando você pega a equação e divide ela ou multiplica todos os termos por um mesmo fator, só vale para tirar a raiz. Quando você vai tirar vértice e colocar o C no gráfico, você transformou a equação em outra parábola, tá bom? Isso por quê? Por causa do seguinte, ó. Vamos chamar aqui essa equação de vermelha? De vermelha. É essa parábola aqui, tá? Essa preta seria outra parábola. Tipo assim, ó. O que essas duas parábolas têm em comum? Elas têm em comum o fato de que elas passam pelas mesmas raízes. Só isso que elas têm em comum. Mas elas têm vértice, que é esse ponto aqui de mudança da concavidade, né? Aliás, ele é um ponto de mínimo, vamos dizer assim, né? Esse ponto aqui, ó, que é onde muda o sentido da parábola. Aqui ela está descendo, chegou aqui, ela vai subir. Isso é o vértice da parábola. Elas têm vértice em pontos diferentes. E elas tocam o eixo Y em posições diferentes. Então, dar essa pequena roubadinha aqui, dividir a equação por 2, é somente para tirar a raiz. E por que eu estou fazendo esse alerta? Porque às vezes tem um problema lá, ele te dá a equação 2x² menos 8x mais 8. Mas ele não está te pedindo a raiz, ele está te pedindo o vértice. Aí você vai lá e acha que você pode dividir a equação por 2, porque você está muito acostumado a fazer isso na escola. A gente só pode dividir a equação para tirar a raiz. Se for outra coisa que o problema estiver pedindo, você não pode tirar. Não pode dividir. Beleza? Para tirar a raiz, vale. Aí aqui a gente tira a raiz normal. 2 números que eu multiplique dá 4 e que eu somo e também dá 4, né? Com o sinal trocado vai ficar positivo aqui. 2 e 2, ó. Essa equação, ela é uma equação, é um trinômio quadrado perfeito, delta igual a 0, porque tem duas raízes iguais. Se eu fosse escrever na forma fatorada, como que ia ser? Agora o A igual a 2, ó. Então vai ficar assim, ó, 2, que é o A. Lembre-se que na forma fatorada tem o A aqui na frente. Então, pensando que eu estou escrevendo da primeira, que eu usei essa daqui só como ferramenta para tirar as raízes. Essa equação aqui não existe, não, ó. Você tirou a raiz com ela, depois você manda ela embora. Você usa e joga fora. Literalmente, beleza? Então, agora, usando a equação original, é 2. Aí x, troca o sinal da raiz. X, troca o sinal da raiz. Obviamente, se eu tenho uma coisa multiplicada por ela mesma, é a mesma coisa de eu escrever essa coisa ao quadrado. Então, eu posso escrever dessa forma, a forma fatorada dessa função aí. Lembrando que tem que pôr o A na frente. Certo? Respondi aí sua dúvida. Quem foi que perguntou foi a Sasha, né? Então, para esses casos aí, vai ficar mais prático. Tem uns outros casos que o professor Laércio até tinha me falado, de soma e produto, que são manjados, né, professor Laércio? Não, é o seguinte. Tem um método que eu bolei quando eu estava aprendendo isso na escola. Quando A é diferente de 1. Eu notei uma certa regularidade dos números. Eu mostrei para minha professora, ela disse que aquilo não existia, não. Sim. Mas depois eu provei que existia, tá? É muito fácil de usar, muito fácil. Podemos marcar um outro dia para eu ensinar esse método, tá? Que é, assim, rapidinho. Beleza. Na próxima aula, então. Farei com prazer. Tá. Aí, como você faz? Aí eu passo a... Você tem mesa digitalizadora, não? Você escreve aí? Eu tenho, mas ela está desligada aqui. Mas é muito fácil. Eu vou dizer. Tá. Troca o A por 1. Vamos botar uma equaçãozinha de exemplo que vai dar para fazer isso? Fala aí que eu vou escrever. 9x2 mais 17x mais 8 é igual a 0. Uhum. Eu vou fazer uma... Então, esse é um caso típico, tá? Com A diferente de 1.
Dá para fazer soma e produto, mas você vai ficar com fração, vai ser trabalhoso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai encontrar uma equação auxiliar, assim. O A você vai trocar por 1. Sempre. Quer dizer, o A vai virar 1. O B continua sendo B, não altera. Isso. E o C você vai trocar por A vezes C. Então, A vezes C vai A dar vezes 72? sempre. Isso. Ok. Então, essa equação, que se a gente usar as letras da equação original, AX2 mais BX mais C, essa vai ser 1x2 mais BX mais AC. Essa troca aí. E essa equação, as raízes dela, tem a ver com as raízes da equação que você quer. Sim. Então, vamos... Elas foram multiplicadas por 9. Ah, tá. Essa brincadeira aí multiplicou as raízes dela por 9. Então, você resolve com 1, 17,72. Normal. Aliás, essa você resolveu ainda agora aí. Dá 8 e 9. 8 e 9. Só que negativo, aí você né? pega essas raízes 8 e 9, que não são as raízes que você quer. Você vai dividir as duas por 9. Ah, tá. E aí você vai ficar com as raízes daquela original lá de cima. Entendi. Só isso. Entendi. Deixa eu explicar para os meninos aqui, então, de novo. Ó, para certos tipos de... Só que o que você tem que olhar nesse caso aqui? Que a soma desse cara com esse dá o termo do meio, é isso? É assim. Esquece esse lado de soma e produto, pensa só na equação de cima e essa auxiliar aí que eu troquei, sim, essa segunda. A troca é essa, o A vira 1, o B vira B e o C vai virar, o C vira AC, só isso. Sim. Essa equação aí, ela é parecida com a tua equação original. Ela tem as raízes 9 vezes maiores, porque 9... que é o númerozinho lá que estava junto do X2. Entendi. Aí você resolve essa segunda, depois que você resolver, divide de volta pelo A e você acha as raízes da equação original. É meio doido, mas dá direitinho, dá para provar matematicamente. Se você calcular o delta da primeira equação e da segunda equação, usando letras, você vai ver que a segunda tem as raízes A vezes maiores do que a outra. Aí você divide de volta. Entendi. É porque assim, aí esse método, mas o que eu queria te perguntar é isso, ó. Essa equação aqui, ela tem um padrão para dar sempre certo, ou não? Não precisa ter um padrão. Qualquer uma vai dar Qualquer certo. uma. Qualquer X2 mais BX mais C, você pode fazer isso aí que vai dar certo. Uhum. Tá. Depois eu vou treinar um pouquinho aqui e aí eu trago os meninos. É porque é o seguinte também, ela tem que gerar uma equação auxiliar que tenha raízes naturais, né? Números inteiros, digamos. É uma equação auxiliar, não é a equação que você quer, ela é para te ajudar. É uma equação mais fácil de resolver. Uhum. Mas ela não dá as raízes corretas, você tem que, depois de resolver, dividir pelo A que você usou ali. Beleza. No livro algebrista, tem lá no capítulo de equação de segundo grau, tem um monte de exercício disso aí. Qual é diferente de um? E você falou com a professora quando você estava estudando, quer dizer, quando você era criança? Eu perguntei à professora se existia isso, porque eu estava fazendo, estava dando certinho. Ela falou, nunca ouvi falar nisso. Uai, que isso? Tá igual o Gauss, professor. Não, isso aí foi só um pouco de sorte. O professor é super dotado. Ai. Amigos, agora deixa eu só mostrar uma coisa aqui que justifica o que eu falei da gente escrever na forma fatorada, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, ó, nessa equação sobre essa. Por exemplo, a prova do Cefet ia pedir a gente para simplificar, né, professor Laércio? Vocês amam esse rolê de simplificar. Então, um exemplo. Eu tenho essa equação sobre essa, certo? Tem que fatorar para simplificar. Eu vou ter que fatorar para simplificar. Então, o que vai acontecer aqui? Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tá. O que vai acontecer? Não, pera. Aqui tem que ser negativo, né, para eu poder cortar. Faz de conta que eu tenho isso aqui, certo? Aí eu vou ter que simplificar. Só que aí, para simplificar, você tem que fatorar. Então, se você tirar o método soma e produto aqui e aqui, talvez vai rolar
um termo igual para você cortar em cima e embaixo. Então, por exemplo, se eu tirar as raízes dessa equação aqui, ó, tiro o zero, né? Deixa eu tirar esse zero aqui. Faz de conta que você tinha essa fração lá no exercício. 100 igual a zero. São trinômios. Claro, isso. Nós temos aqui trinômios. Para simplificar. Aí ele ia dar lá, né? Alternativa A, por exemplo, x mais 9. Enfim, você ia ter que escolher a forma simplificada. O que você ia ter que fazer? Você ia ter que fatorar isso aqui. Você pode usar o método soma e produto. Certo? Ó, as raízes aqui dessa equação, pense em dois números que você multiplica e dá menos 80 e que você soma e dá menos 18. Tem que ser menos 10 e menos 8, né? Peraí, não. Eu troquei o sinal do negócio. Essa aí não vai dar certo, não. Eu vou te dar um aqui que vai dar certo. Porque aqui em cima vai ser 10. Olha, coloca aí x2 mais 5x mais 6. x2 mais 5x mais 6. Sobre x2 mais 8x mais 15. Tá. Vai dar simplificação aí. Esquece essa daqui, tá? É porque eu tinha que pensar numa equação que vai dar as mesmas raízes, né, em cima e embaixo, para poder cortar. Então, suponhamos que você tivesse esse exemplo aí na prova. Peraí, vou abrir aqui a turma. Aí, o que acontece aqui, abelhas? Nós íamos fazer o método soma e produto em cima e embaixo, certo? Ó, a equação de cima, eu ia pensar em dois números que eu multiplico e dá 6, e que eu somo e dá 5. Só que com o sinal trocado, né? Pela lógica que eu ensinei vocês. Então, ia ser 2 e 3. Só que 2 e 3 negativo, né? Porque para dar menos 5 aqui tem que ser menos 2 e menos 3. Então, a de cima, se eu fatorar ela, vai ser o A igual a 1. Então, ficaria x, troco o sinal da raiz, troco o sinal da outra raiz. Então, achei as raízes e fiz a fatoração dela, trocando os sinais das mesmas. Já de baixo, se eu fizer o método soma e produto, ó, essa aqui é método soma e produto para a primeira. E essa daqui é soma e produto para a segunda, ó. Pense em dois números, você multiplica e dá 15, e que você soma e dá 8. Só que negativo, porque tem que trocar o sinal. Então tem que ser 3 vezes 5 aqui, ó. Só que aí, para dar menos 8, tem que ser menos 3 e menos 5. Certo? Menos 3 e menos 5. Então, se eu for escrever a forma fatorada da de baixo, ó, é x mais 3, porque tem que trocar o sinal das raízes, né? E x mais 5. Então, eu fatorei as duas, em cima e embaixo, usando o método soma e produto. Aí, o que eu faço agora? Corta, né, o que é igual. Certo? E aí, a resposta da sua fatoração, né, da sua simplificação, vai ser x mais 2 sobre x mais 5. Então, isso aqui já é um exemplo, assim, do que cai no Cefet. Isso aí cai mesmo. É o que mais cai, principalmente no Cefet, né? O Cefet é o que mais ama cálculo algébrico, né, professor? Eu nunca vi uma prova amar cálculo algébrico igual a prova do Cefet. Certo, amiguinhos? Amiguinhos, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Todo mundo tranquilo aí? Depois a gente vai fazer um combo, eu e o professor Laércio, para ensinar esse outro método aí dele. Esse método que ele inventou quando ele era criança, que a professora nem sabia. O professor Laércio se agiganta. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Outra coisa, que é o último segredinho que eu vou mostrar para vocês aqui. O professor Laércio, claro, deve saber esse negócio, mas quando eu vi, eu fiquei muito encantada. Só que antes de eu mandar, deixa eu só falar uma coisa com vocês, tá? Porque se vocês não treinarem, vocês não vão entender o negócio. Você entende na hora, mas se você não usa, você, tipo assim, você esquece, enfim, tem que treinar, tá? Eu vou mandar aqui no grupo para vocês esse treinamento sobre produtos, tá bom? E aí, vocês vão tirar a raiz. Tá fazendo nada aí, tá de boa? Vai lá e tira a raiz, beleza? Ó, tô mandando aí no grupo, beleza? Vou pôr também lá na pastinha do Drive depois para vocês irem sempre treinando. Porque aí vocês vão treinar tabuada e função de segundo grau, tudo ao mesmo tempo. Agora, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Mudando de assunto completamente. Quando eu vou elevar um número ao quadrado, vocês sabem, por exemplo, que 27 ao quadrado é 27 vezes 27. Todo mundo sabe fazer essa conta aqui? De boa? 7 vezes 7, 49, vai 4.
7 vezes 2, 14 com 4, 18. 2 vezes 7 aqui, ó. Aí, olha só, deixa eu só falar uma coisa. Preste atenção. Quando você fizer, você apaga. Porque corre o risco de você, na segunda fileira, confundir o número que foi da primeira, tá? 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5, né? E aí você faz a conta, ó. E dá 729. Beleza? Esse método aqui de multiplicação, todo mundo sabe, ok? Eu acredito, né? Ó, 27 vezes 27, 729. Agora, quando a gente está elevando ao quadrado, tem um método diferente para a gente poder fazer isso, que é baseado em produtos notáveis, que é o seguinte. Nós elevaremos aqui, ó, o dígito 7 ao quadrado, que dá 49. E o dígito 2 ao quadrado, que dá 4. Só que eu sempre escrevo ele com 2 algarismos. Se der 4, eu ponho 0,4, tá? Eu coloco um sinal de mais aqui, e agora eu multiplico 2 vezes o primeiro número vezes o segundo, olha. 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. E coloco aqui. E somo. 9, 8 mais 4, 12, vai 1. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. E aí você também chega no resultado final. Vocês conheciam esse método? Vou fazer mais um exemplo para vocês verem. Ele é bem rapidinho para quando a gente quer elevar números ao quadrado. Por exemplo, 84 ao quadrado. Deixa eu ver aqui se alguém está falando alguma coisa. Alguém conhecia? Não conhecia, Manuel? Ó, vou explicar de novo. Você eleva esse dígito ao quadrado, dá 16. 8 ao quadrado, dá 64. Por isso que a tabuada tem que estar, ó. Coloca o sinal de mais e multiplica os 3 dígitos. 2 vezes 8 vezes 4. 2 vezes 8 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Ou então você multiplica nessa ordem aqui, ó. 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64. E coloca aqui e soma. Certo? 6, 5, 10, vai 1, 7. 7.056. 84 vezes 84, 7.056. Todo mundo entendeu? Vou fazer mais um exemplo e depois eu explico por que isso aqui dá certo. É uma boa coisa para quando você estiver na aula de produtos notáveis, impressionar seu professor de matemática. Porque tem a ver com produtos notáveis isso aqui, né, professor Laércio? Deixa eu ver, 23 ao quadrado. O que você vai fazer? De novo, vamos lá só para recapitular. Eleva esse dígito ao quadrado. O quadrado de 3 é 9, só que você tem que escrever 0,9, tá? O quadrado de 2 é 4. Escreve 0,4. Coloca o sinal de mais e multiplica os 3 números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Coloca aqui embaixo e soma. 529. Então vai ser 23 vezes 23, 529. Legal, né? Achei muito legal quando eu conheci esse negócio. Eu fiquei impressionada. Mas eu confesso que eu aprendi, a pessoa ensinou, mas ela não ensinou o porquê. Ela só ensinou que dava certo. E aí eu fui, aí depois, assim, com um pouco de desenvolvimento matemático, que eu fui entender o porquê, né? Que tinha a ver com produtos notáveis. Mas vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar a aula, eu vou pedir vocês para fazerem alguns aqui, e aí, deixa eu deixar só esse exemplo aqui, né? Que aí vocês copiam. Faça para mim esses exemplos aqui, ó. 25 ao quadrado, 49 ao quadrado, 13 ao quadrado e 42 ao quadrado. Façam para mim usando esse método. E vejam se vocês vão travar ou se vocês vão conseguir. E aí, eu vou explicar o porquê, tá bom? Façam aí. Vou pausar o vídeo aqui só para não ficar muito grande. Gravar. Voltando. Então, vamos lá, ó. 25 ao quadrado. Você eleva o dígito 5 ao quadrado, que é 25. 2 ao quadrado, que é 4. Coloca o sinal de mais aqui embaixo. Certo? Coloca o sinal de mais aqui embaixo e multiplica todos. 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20. Na hora que você somar, ó, 5, 2, 6, 625. Ok? Jéssica, Oi? uma coisa que eu não entendi foi a adição do 20. Ele sempre tem que estar um número depois? Para a esquerda. Eu vou explicar o porquê agora. Faz parte do segredo do negócio.
Porque você olha assim e você fala, nossa, isso é uma mágica, né? Mas vocês vão entender por que agora, quando eu explicar de onde vem isso aqui. 4 ao quadrado é... desculpa, 9 ao quadrado é 81, põe aqui. 4 ao quadrado é 16, põe aqui. 2 vezes 9, 18. Aqui você sempre faz a conta na ordem que for mais fácil. Se eu multiplicar 2 vezes 4, 8 vezes 9, 72, que aí é da tabuada. Certo? Isso aqui é um sinal de mais, tá? Embora esteja aparecendo um 7. Aí eu vou descer, ó. 1, 8 mais 2, 10. Vai 1. 7 mais 6, 13, mais 1, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2.401. Ok? 13 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Tem que escrever 0,9, porque é um número de um dígito só. 1 ao quadrado é 1. Tem que escrever assim. Coloca o sinal de mais e multiplica todos. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Na hora que eu somar, ó, 9. Só vou descer. 0 com 6, 6. 169. E por último, 2 ao quadrado aqui vai dar 4. 4 ao quadrado, 16. Põe um sinal de mais e multiplica todos. 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Na hora de somar, 1.764. Certo? Agora, por que dá certo, né? Porque parece uma bruxaria. É por causa do seguinte. Esse número 42 ao quadrado, eu posso pensar que ele é 40 mais 2 ao quadrado. Certo? 42 é 40 mais 2 ao quadrado. E aí, eu vou fazer o produto notável do jeito que a gente aprendeu. Só relembrando, que eu até já falei isso hoje na sala, o trinômio quadrado perfeito. Ó, A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Um número mais outro ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se não me engano, isso é matéria do 8º ano. Se você tiver capenga nisso, você tem que dar uma relembrada, tá? Mas aí, por que dá certo? Por causa do seguinte, ó. Quando eu fizer essa conta desse jeito, vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro. O quadrado de 40 é 1.600. Porque é o quadrado de 4, que é 16, com os dois zeros. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 40 é 80. E 80 vezes 2 é 160. E o quadrado de 2 é 4. Então, é basicamente eu somar 1.600 mais 160 mais 4. Só que olha o que a gente faz malandramente aqui. A gente escreve esse 1.604, que é a soma do primeiro mais do último termo. Aqui, ó. Porque quando eu elevo o dígito 2 ao quadrado e coloco 0,4 e pego o dígito 4 e elevo ao quadrado 16, automaticamente, como eu já sei o segredo do negócio, eu estou fazendo a soma do primeiro com o último termo. E dá 1.604, obviamente. 1.600 mais 4 dá 1.604. Por que eu tenho que pôr esse sinal de mais aqui? Que foi o que a colega tinha me perguntado. Ou mais ou um zero, eu posso colocar também. Porque o termo do meio tem que ser 160 e não 16, igual dá a multiplicação, né? 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Quando eu faço aqui, dá 16. Só que, na verdade, esse número tem que dar 160 para fechar o cálculo. Então, por isso que eu coloco esse sinal de mais aqui, para fazer o número arredar uma casa e ficar 10 vezes maior. E aí, quando eu somo 1.600 mais 160 mais 4, obviamente que vai dar o mesmo resultado. 1.600 mais 160 mais 4 vai dar o resultado do quadrado perfeito. Vou explicar mais um exemplo. Ok? 13, ó. 13 ao quadrado. Eu posso pensar que é 10 mais 3 ao quadrado. E aí eu vou elevar. Deixa eu até trazer o exemplo para cá, só para a gente lembrar qual que é a jogada. Qual que é o segredo de milhões, né? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, quando eu faço 10 é o quadrado do primeiro. Então, ó, 10 ao quadrado é 100. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 2 vezes 10, 20, vezes 3, 60. E o quadrado do último termo é 9. Então, por que eu falo assim com você? Tem que pôr esse número, se ele tiver só um dígito, você tem que pôr com 2.
Porque na hora que eu somar 100 mais 9, tem que dar 109, que é o primeiro, mais o último termo aqui do trinômio quadrado perfeito, que é basicamente o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. E aqui eu tenho que pôr esse mais, para quando eu fizer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu ter um número que vai ser 10 vezes maior do que esse, né? Ele tem que estar na posição da dezena e não da unidade. E aí quando eu somo, dá certo. Vou fazer mais um exemplo. 18 ao quadrado. Vou fazer aqui, né, do jeito, ó. É o quadrado desse cara, que é 64, e o quadrado de 1, que é 1. Coloca o sinal de mais e faz 2 vezes 8 vezes 1, que dá 16. Então aqui, ó, 12 vai 1, vai dar 324 a resposta. Agora fazendo pelo produto notável, que é o que prova porque esse método tá certo. Ó, é o quadrado do primeiro, 100. Eu vou pegar já o quadrado do segundo, que seria o quadrado de 8, né? O quadrado de 8 é 64, certo? Aí aqui, ó, vai ficar o 164, que a gente pegou na primeira fileira. Ainda falta o termo 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 10, 20 vezes 8, 160, que é o termo que eu vou pôr aqui. Então, esse método, quando eu faço esse primeiro cara aqui, eu estou fazendo o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo algarismo, né? Que é tipo o quadrado de 10 mais o quadrado de 8. E aí aqui, ó, eu estou colocando 2 vezes 10 vezes 8, que vai chegar nesse termo do meio e vai completar o trinômio quadrado perfeito para dar o valor da conta exata. Ok? Então, assim, ó, eu mostrei aqui como que funciona, certo? Mas se você quiser fazer conta assim, eu não sei, né, se é mais rápido, enfim, mas é uma curiosidade que você está entregando aí produtos notáveis na parte numérica mesmo, né? Não só algébrica com letras. Você pode usar raciocínio de produtos notáveis nos números, certo? Beleza? Eu só lembro uma coisa, é para 2 dígitos. Se fizer isso para 3 dígitos, não dá certo. Tem que ser 2 dígitos. Porque se fosse 3 dígitos, por que 3 dígitos não dá? Por exemplo, 340. Porque esse aqui é 300 mais... vou pôr 342. 300 mais 40 mais 2. Então, quando eu elevar ao quadrado, não vai ser mais um trinômio quadrado perfeito. Vai ter 3 coisas aqui elevadas ao quadrado, vai dar um produto notável diferente, né? Então, por isso tem que ser 2 dígitos, tá? Números até 99. Beleza? Só uma pequena curiosidade. Agora aqui, entenderam aí, pessoal? Eu acho essas curiosidades matemáticas bem legais, assim, porque são coisas que a gente não aprende literalmente na escola, né? Porque, enfim, a gente quase... Não é todo mundo que não aprende, mas eu, por exemplo, não aprendi isso na escola. Sabe como que eu aprendi isso? Tinha um professor de matemática aqui em BH, que ele dava aula lá na Praça 7. Alguém aí de BH já viu esse cara dando aula na Praça 7? Ele já saiu até em programa de televisão e tal. E aí, ele vendia DVD por R$10. Aí eu comprei o DVD dele, eu dava aula particular na época. E aí eu aprendi várias coisas, esses truquezinhos de conta. Eu aprendi muito com ele, porque ele sempre dá uns macetes assim, bem legais. Só que aí ele ensinou isso e não ele não explicou o porquê. O universo do Vitor falou: Jéssica, seu canal é o terror da minha professora, porque ela não gosta de simplificar. Gente, eu não entendo. Mas, mentira, eu entendo. Sabe por que os professores não gostam muito de simplificar? Porque os alunos não sabem a tabuada. Essa é a minha teoria. Aí os alunos, por não saberem a tabuada, o professor prefere que eles façam cálculo para não errar. Só que é uma coisa que eu também não consigo entender no fundo, porque não faz sentido nenhum, né? O que você acha, professor Laércio, dessa questão da simplificação? Eu acho que é isso aí mesmo. Porque tem gente que vai deixando para frente e não decora a tabuada e chega lá vai fazer o vestibular e não sabe quanto é 8 vezes 8. Então, é tipo assim, estudar essas coisas. Vamos supor que você tem essa conta aqui, ó, 4 vezes x, 4 vezes 6 vezes x. E do lado de cá você tem 12 vezes 3 vezes 6, sei lá. Um exemplo. Vezes 6 não, vou pôr vezes 8. Aí multiplica tudo para depois dividir tudo, dá um trabalhão. Eu acho, na minha tese, é porque o professor, ele sabe que a maioria dos alunos não identifica a tabuada aqui. Porque se a gente for escrever isso aqui na tabuada, igual a gente fez na aula de mãos de tesoura, ó,
4 vezes 6. Esse 6 eu vou escrever ele como sendo 3 vezes 2. Eu estou fazendo mãos de tesoura júnior, tá? Aqui o 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 também, né? Vezes 3, e o 8 eu vou escrever como sendo 4 vezes 2, por exemplo. Então aqui, ó, a gente pode trocar literalmente 6 por meia dúzia e cortar todos os números, né? Sobrou aqui um 4 vezes 3, que é 12, ok? Só que o professor, ele sabe que a maioria dos alunos não vai saber voltar esse número para a tabuada. Aqui eu coloquei números pequenos, mas imagina se fossem números grandes. Por exemplo, sei lá, 18x vezes 72, do lado de cá, 81 vezes 24, por exemplo, certo? Os alunos, quando vê número acima de 50, eles ficam assim, gente, eu não sei o que vai dar essa conta, né? Então é por isso que os professores da escola, eu acho que eles têm medo de ensinar de uma forma mais simplificada, porque os alunos não aprenderam a tabuada. Então, como que ficaria esse exemplo aqui, ó? 18 é 9 vezes 2, certo? 72 é 9 vezes 8. 81 é 9 vezes 9 e 24 é 8 vezes 3, por exemplo. Que aí eu estou jogando os números que apareceram do outro lado, né? Então, ó, vou cortar um 9 daqui com 9 de cá. Outro aqui com outro K. Outro aqui com outro K. Então, sobrou aqui 2x do lado de cá, ó, igual a 3. Então, x é igual a 3 sobre 2, certo? Esse jeito aqui não tem como falar. É muito mais fácil do que você sair fazendo conta de número de 2 dígitos. Eu sou contra número de 2 dígitos por causa da fileira. Ó, 2 vezes 18 dá 36 aqui. E aqui você vai ter que fazer 7 vezes 8, 56, que, diga-se de passagem, é a pior das tabuadas, que quase todo mundo agarra nela no 7 vezes 8, né? 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Aí pensa, eu não tenho coragem de fazer essa conta. Certo? Por quê? Quando você sabe a tabuada, você sabe que tá rolando um 9 aqui, um 9 aqui, ó. Tá cheio de 9 aí na frente, tô vendo 4 9s aí. E aqui, ó, o 24, o 72 é divisível por ele. Eu falo quando é mãos de tesoura júnior, porque eu tô escrevendo a tabuada aqui pra vocês. Mas quando você tá mais avançado, você vai fazer assim, ó. 72 dividido por 24 é 3. 81 por 9 é 9. E 18 por 9 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Então o valor de x é esse 3 que tá do lado de cá. E o 2 que tá multiplicando passa pra cá dividindo. Você vai ter, quando você tá melhor na tabuada, né, professor Laércio? Você não vai precisar ficar escrevendo os fatos. Você já corta 2 números e coloca o número que fica sobrando, vamos dizer assim, que é o resultado da divisão. Tem que tirar um tempinho e aprender aquilo, nem que seja através de um joguinho, porque chegou uma certa época que saiu de moda isso de decorar a tabuada. Você vai aprender com o passar do tempo. Aí, depois disso, você vai estudar fração sem saber tabuada, fica mais difícil. Vai estudar MMC sem saber tabuada, aí fica tudo mais difícil. Aí pronto, desgringolou tudo. Por exemplo, 3, 6 e 4. Os alunos, eles tiram o MMC disso aqui fatorando, ó. Porque eles não pensam simplesmente que o MMC é o primeiro número comum da tabuada dos 3 números, que no caso é 12. Então, quando a pessoa ela tá fera na tabuada, ela olha para 3, 6 e 4 e fala MMC é 12. Por que é 12? Porque é o primeiro número da tabuada do 3, do 6 e do 4 ao mesmo tempo. Quando a pessoa não tá boa na tabuada, ela fica escrava de métodos. Aí a pessoa tem que vir aqui e fatorar, ó, divide por 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Divide por 2 de novo. Aqui fica esperando e aqui dá 1. Agora eu divido por 3. Então, isso aqui, ó, gasta tempo. Aí você multiplica tudo, né? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Isso aqui gasta tempo. E quando você está fazendo uma prova, que você tem 3 minutos em média para fazer uma questão, esse tempo que você está perdendo aqui, você está perdendo na prova de português, na prova de biologia. Então, é sobre a gente entender o porquê que a gente precisa melhorar a tabuada. Ó, o professor Laércio falou, MMC tem tudo a ver com tabuada, porque é mínimo múltiplo. A palavra múltiplo significa tabuada, certo? MDC também, que é o máximo divisor comum, também é da tabuada. Por exemplo, quando a gente vai simplificar essa fração aqui, ó, deixa eu pôr 81 aqui. Se o aluno não sabe que é da tabuada do 9, ele divide por 3 primeiro, que vai dar 6 sobre 27, e depois ele divide por 3 de novo, e vai dar 2 sobre 9, né? Então, ele fez em 2 passadas, ó. Primeiro ele chegou nessa fração, para depois chegar nessa.
Agora, quando o aluno ele já está mais esperto em critério de divisibilidade e tabuada, ele já fala, isso é da tabuada do 9. Vai dar 2 e aqui vai dar 9. Pronto. Ele já chega na forma irredutível. Então, o que eu julgo, se eu tivesse um filho, coisas que você tem que saber para fazer provas de matemática que tem tempo. Tabuada e critérios de divisibilidade. Você tem que saber de qual tabuada que aquele número é. Foi o que eu falei na aula passada. Quem não estava aqui tem que assistir. Eu ensinei critérios de divisibilidade do 2, do 3, do 6, do 4, do 7, do 11, 25, 15. Eu ensinei vários critérios de divisibilidade. Para você olhar para o número e identificar por qual que você vai dividir. Por exemplo, 750 e 325. Se você for fazer isso aqui do jeito que você aprendeu na escola, você vai ficar dividindo várias vezes por 5. Agora, se você lembrar do critério do 25, que eu te contei na tabuada, ó, termina com 50. Lembra das moedas? Aqui também termina com 25. Então, isso aqui é divisível por 25. Vocês lembram? Você vai pensar que se é 7,50, ó, 7 vezes 4, porque cada R$1 é 4 moedas de 25. 7 vezes 4 daria 28 moedas. Mais 2 daqui, que 50 centavos é 2, dá 30. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12, mais uma moeda aqui, 13. Então, você chega na forma irredutível da fração. Se você dividir por 5, você vai ter que ficar dividindo várias vezes. Fora que esse método, além de ser fácil identificar, é fácil chegar na resposta. É mais fácil dividir por 25 do que dividir por 5. Então, é sobre você ter suas armas e fazer desse jeito. Mas, olha, sobre isso que você falou de simplificação na escola, eu não sei, porque o professor da escola, vamos supor, se ele te der uma fração dessa para simplificar e você chega na resposta final, ele tem que ficar mais feliz do que você fazer em várias passadas. Esse é o meu raciocínio. Tipo assim, aí você simplificou por um número grandão. É muito melhor do que simplificar por um número pequeno, né? Eu acho que hoje em dia o professor recebe uma tabela que ele chama de competências, que ele tem que cumprir aquilo, ensinar tal assunto pelo tal método. Se tiver alguma coisa diferente, fica fora do ritmo que a Secretaria de Educação manda fazer. E eles vão ter problema. De fatores, né? E também a gente sabe que a escola não é fácil, tem muito aluno que é desinteressado, atrapalha. Às vezes você tem até um professor bom, mas um monte de aluno ruim atrapalha. Por exemplo, eu estava dando aula essa semana, eu não consigo ir além, porque os alunos estão num nível tão assim para trás que se eu falar isso com eles, eles vão querer me bater na aula. Tipo assim, você tá doida, mulher? É tipo assim, entendeu? Então a gente tem que entender também que não é culpa só do professor. Mas se você é um aluno que quer passar num colégio técnico, você tem que ser um aluno fora da caixa. Por quê? O professor da escola ele não é culpado de não te ensinar tudo do jeito que você precisa para fazer a prova. É igual o professor Laércio está falando, ele também tem um protocolo a seguir. Então você vai ter que procurar suas coisas, seu rolê por fora, né? Porque você precisa ter uma desenvoltura fora da caixa, fora da média. Porque a prova é muito difícil, se você for parar para pensar, comparado ao nível da escola, né? Certo? Amiguinhos, então vou ficar por aqui. O que eu sugiro para vocês? O colega falou, meu professor falou para mim fazer uma prova. Qual prova? Prova do Cefet? Sim, sim. Ó, amiguinhos, só relembrando vocês aqui. Amanhã acaba o desconto do meu curso, tá? Quem quiser comprar esse curso pelo preço mais baratinho, vai lá e compra hoje para não esquecer, tá? Amanhã ele vai aumentar, depois de amanhã, no caso. Amanhã é o último dia. Sobre essa linha, eu vou definir mais detalhes, mas a gente ainda vai fazer mais algumas aulas aqui públicas, tá bom? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente faz mais uma, que aí eu vou ensinar vocês mais algumas coisas de cálculo que eu quero que vocês saibam para a prova. Mas você precisa, o seguinte, você tem que treinar as coisas que eu estou te ensinando, senão você vai esquecer, porque são coisas, tipo, diferentes, então você vai esquecer. Então, treina o método soma e produto, treina o mão de tesoura. Na próxima aula eu vou ensinar mais alguns métodos diferentes um pouco, e aí eu vou dar uma lista de exercícios para vocês treinarem tudo. Bernardo diz, você conseguiu abrir a minha mente, métodos que eu não conhecia. Obrigada, fico feliz em saber. O Vitor falou que vai comprar a salinha e o curso. Vou postar aula no YouTube, Júlia, daqui a pouco.
Abraços, Cláudio Barbacena. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, certo? Treinem, tá, gente? Treinem. É só você por você mesmo para poder conseguir isso aí. Beleza? Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu vou mandar o link lá. Alguém aqui tem o link do grupo Crato? Vou mandar nos outros grupos, Arthur. Ou então você me chama no privado aí que eu te mando. Beleza? Boa noite, gente. Boa noite, professor Laércio. Boa noite. Com Deus, todo mundo. Tchau. Tchau, obrigado.